Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 718 e minguando até 572 dias, 2 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 718, com o título A Casa é Sua, parte 44, e com o subtítulo O Corpo Relativo. Muitíssimo interessante este subtítulo em específico, certo? Se vocês não viram, né, a abertura deste subtítulo, O Corpo Relativo, vai estar na descrição do vídeo. Eu estou na parte 16, incrível todo que for apresentado com este subtítulo, O Corpo Relativo, certo? Eu coloco ele na descrição, está escrito subtítulo, né? Subtítulo, aí eu relaciono os blogs, aí tem uma chavinha, você clica nele, você volta na abertura deste subtítulo, o corpo relativo. Eu estou na parte 16, acompanhe tudo, sabe? Muito interessante, eu estou muito realizado, sabe, daquilo que está sendo expressado dentro deste blog diário, certo? Eu estou muito me realizando com Deus, com essa grandiosidade, certo? Independente da sua crise, independente da sua, né, o que você estejam pensando sobre este corpo relativo, certo? Vocês entendam dessa forma. Se vocês viram um blog anterior, né, eu tinha feito apelo para que vocês pudessem estar me vendo neste blog. Se vocês voltaram, seja um bem-vindo, o reino é de Deus, certo? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Eu deixo a abertura deste título, A Casa é Sua, deixo uma referência, tudo isso na descrição do vídeo para que vocês acompanhem tudo com praticidade. Deixo também a abertura deste subtítulo, né, na descrição do vídeo, tudo prático para vocês. Igual tem dito, volte lá, esse subtítulo, o corpo relativo, está muito interessante. E por fim, eu deixo na descrição do vídeo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu amo muito relacionar a leitura corrida dos 4 últimos blogs, certo? Se vocês forem perceber, vocês vão entender que eu estou evoluindo o blog diário, eu estou evoluindo o meu corpo expressivo, certo? Para que possa trazer uma mensagem mais precisa, para que vocês possam compreender o que é formação de Cristo, para que você possa entender o que é reino de Deus. Separe tudo isso em vossas consciências, entenda que tudo isso está bem dividido, bem separado. Entenda isso, entenda muito, é muito interessante, certo? Muito grandioso. Vamos lá então fazer a leitura, né, deste contexto e ver com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é sociedade, tudo aquilo que estiver dentro da sociedade. Ambos hoje são corpos expressivos, atos conscientes, atos inconscientes, certo? A formação de Cristo, quando ela vem pelo ato missionário, ela não vai relacionar um corpo relativo, um corpo emocional do tempo, ela não vai relacionar isso, ela vai relacionar a ideologia. A ideologia ela é explicada com 8 elementos da espiritualidade de Deus, sendo
astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia. Eu escolho esse 8 elementos da espiritualidade da formação de Cristo, certo? Vocês relacionam ele em vossas consciências com carinho, com dedicação, para vocês possam entender o que é formação. Vamos então fazer a leitura. Evidentemente que tudo o que fora dito no blog anterior vai ficar dividido por uma linha que marque o fim e pela mesma linha que marque o início, explicando o fim da formação de Deus e o início da realidade desta formação. O começo vai representar um reino desta era. Interessante relacionar a era, pois Deus ele tem vários começos e vários fins, explicando o tempo relativo da conscientização destes corpos. Isto demonstra que Deus é relativo para o tempo e os corpos também são relativos para o tempo, e demonstrando que é o demonstrando que demonstrando que também de Deus, os corpos também são relativos para o tempo, e demonstrando que é o também de Deus que flexiona. Demonstrando, eu embolei essa expressão aqui. E os corpos também são relativos para o tempo, demonstrando que Deus também flexiona estes corpos relativos. Deus também é flexionado. Deus também. E os corpos também são relativos para o tempo. E demonstrando que Deus também que flexiona estes corpos. Assim, vamos lá. Os corpos também são relativos para o tempo, e demonstrando que é de Deus, e também e demonstra que é também de Deus que flexiona estes corpos relativo ao tempo relativo desses corpos. Quando a vida da criação aparece na formação, vai explicar uma imagem da criação. Quando o corpo da formação estiver presente, vai representar o corpo relativo do tempo presente. A imagem explica a vida. Esta vida é relativo para um corpo, e o corpo é relativo para o tempo relativo. Isto explica a consciência vivificada do corpo presente na formação, com possibilidade de realização com o corpo. E também explicando a realidade e a ressurreição de ressurgir um reino vivificado da relação da formação. Isto explica que quando terminar o fim da formação, Deus vai começar o princípio da realidade da formação para estabelecer um reino com esta consciência vivificada do corpo presente da formação, sendo a matéria vai ser representado com a palavra da vida, e a manifestação desta palavra vai representar a realidade desta vida. Isto explica a glorificação do corpo comum, a verdade na presença do corpo. Esta expressão aqui do meio, ela me deu uma complexidade. Depois eu vou, quando eu estiver na expressão livre, talvez eu veja uma possibilidade de estar consertando, ok? Tudo isso é produtivo, muito bom, sabe? Para que vocês possam ter ciência e entender. A forma que eu estou demorando para me expressar é um tempo que você tem para raciocinar sobre uma coisa e outra, certo? Não tenho necessidade da gente trazer a resolutividade. As coisas acontecem gradualmente, ok? Entenda isso. Evidentemente que tudo que fora dito no blog anterior vai ficar dividido por uma linha, né,
que marque o fim, né? Uma linha que marque o fim, e pela mesma linha que marque o início, explicando o fim da formação de Deus e o início da realidade desta formação, né? A gente estamos numa era que estamos sobre a sociedade diz que é um divisor de águas, né? Divisor de águas, quando a gente falamos de águas, a gente falamos de espiritualidade. Então ela vai ser um corpo expressivo, porque a nossa realidade ela é matéria. Se ela é matéria, então nós compreendemos que a divisão, ela representa matéria e expressão dessa matéria. E expressão, corpos expressivos. Então, quando isso fica dividido, nós entendemos que o corpo terá a sua realidade. Então, o que ficará dividido são aquilo que é a criação do corpo simples, aquilo que é um espírito de criação, aquilo que eu relaciono para a formação de Cristo, aquelas ideologias que eu tenho citado dos 8 elementos da espiritualidade da formação, ela vai explicar o divisor de águas, aquilo que nós somos apenas expressivos. Pode ir aí. Você acha que tudo que vier a ter acontecido desde Manuel até hoje, você acha que isso foi realidade? Pode olhar aí, não tem realidade nenhuma. Ah, sim, muita gente geraram crise, muita gente foi sacrificada, muita gente morreu, muita gente matou. Ah, sim, fizemos disso uma realidade. Sim, fizemos, né? Muitas pessoas manifestaram aquilo que eles, né, de uma forma violenta, né, agressiva. Isso foi realidade. Mas ver que não tem nada de que você possa dizer, olha, que perfeição, né? Nada disso, porque enquanto tiver uma ou duas pessoas morrendo, enquanto tiver uma ou duas pessoas sendo morto e sendo roubado, nós estamos no governo aonde o inimigo ele governe acima dessas realidades, ok? Entenda isso, ok? Entenda isso. É evidente que tudo que fora dito no blog anterior vai ficar dividido por uma linha que marque o fim, e pela mesma linha que marque o início, explicando o fim da formação de Deus e o início da realidade dessa formação. O começo vai representar um reino desta era, né? O começo. Depois que nós acabarmos esse blog diário, a gente vai termos uma ciência daquilo que possa ser o reino de Deus, a realidade de Deus. Enquanto nós estamos aqui no fim, minguando, né? Hoje nós estamos minguando, né, até 572 dias mais pela frente, né? Podendo ser um número exato ou não, né? Então, para a gente terminar essa noite milenar, então nós vamos ficar sobre a formação de Cristo, formando, trazendo ideologia. E depois que virar o milênio, no amanhã, nós entramos no reino de Deus por uma realidade. Nós vamos amanhecer num dia bom, nós vamos passar dessa noite milenar, então nós vamos começar a entrar na realidade, entende isso? Interessante conhecer a era. O interesse da era são os tempos relativos. Tudo tem um princípio, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Tanto na criação, tanto na formação. Na formação, o meio vai ser aquilo que foram manifestado o pecado, certo? Que foram manifesto o pecado dos corpos, das cabeças dos corpos. Daquilo que nós chamamos de cabeça de Cristo, ok? Pois Deus ele tem vários começos, né? Vários fins, explicando o tempo relativo da conscientização desses corpos. Isto demonstra que Deus é relativo para o tempo e os corpos também são relativos para o tempo, né? É aqui que foi uma complexidade. Eu falei que Deus é relativo para o tempo e o corpo também são relativos para o tempo. Então, eu digo assim, ó, e demonstrando que Deus, eu acho que tem que colocar Deus, demonstrando que Deus também, eu acho que inverteu as palavras quando eu estava digitando, acho que foi isso. Demonstrando que também, Deus é também flexível, demonstrando que Deus também é, demonstrando que
Deus também é flexível, 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 flexível para estes corpos. Agora acho que deu certo. Vamos lá. Isso demonstra que Deus é relativo para o tempo e os corpos também são relativos para o tempo, né? Os corpos são relativos, Deus também é relativo, demonstrando que Deus também é flexível para estes corpos, relativo ao tempo relativos desses corpos. Perfeito. Isso aqui é muito interessante, deve ser por causa disso que eu embaracei. Você entende que Deus é relativo para o tempo, os corpos também são relativos para o tempo. Você entende que quando eu falo que Deus também é flexível para estes corpos, aí vai explicar o amor de Deus, vai explicar a misericórdia de Deus, vai explicar a benignidade que Deus faz para com todos os corpos, né? Tudo aquilo que Deus tivera criado e tudo aquilo que Deus tivera formado. Isto explica bem o caráter de Deus, sabe? Essa grandiosidade da flexibilidade, da sua sabedoria, junto com o poder, relacionando o sinal, que é o Cristo, da morte do seu poder, que é o Cristo, deixando todo mundo ali, e ele buscando forma para trazer todo mundo ali, trazer para ele uma realidade, uma realização com uma coisa e outra. Isso demonstra a capacidade incrível de Deus, muito grandioso. Muito bom, muito lindo esse Deus. Você viu por que que eu embaracei? Por causa disso. Olha só, não é interessante? Olha, isso demonstra que Deus é relativo para o tempo. Beleza, Deus é relativo para o tempo. Os corpos também são relativos para o tempo. Beleza, eles também são relativos para o tempo, né? Os corpos também são relativos para o tempo. E demonstrando que Deus também é flexível para estes corpos, relativo ao tempo relativo desses corpos. Isso demonstra a grandiosidade de Deus, ok? Entenda isso. Quando a vida da criação aparece na formação, vai explicar a imagem da criação, né? Quando o corpo da formação estiver presente, vai representar o corpo relativo do tempo presente. Você viu que interessante isso? Quando a vida estiver aparecendo na formação, ela vai representar uma imagem da criação, né? E quando o corpo da formação estiver presente, né, vai representar o corpo relativo do tempo relativo. Nossos corpos emocionais, eles são relativos ao tempo. Eles são relativos ao tempo. Todos nós somos relativos ao tempo. Eles são relativos ao tempo. A vida é uma consciência vivificada da matéria para que nós possamos nos relacionar intimamente no nosso interior, juntamente com Deus, e manifestar isso para fora, para um reino, para uma formação, para um plano objetivo, certo? Qualquer coisa, ok? Então, a imagem explica a vida, esta vida é relativo para o corpo é relativo para o tempo relativo. Isto explica que a consciência vivificada do corpo presente na formação, isto explica a consciência vivificada do corpo presente na formação, com possibilidade de realização com o corpo e também explicando a realidade e a ressurreição de ressurgir um reino vivificado da relação da formação. Isto explica que quando terminar o fim da formação, né, daquilo que é da unificação, terminar o fim da formação, né, daquilo que nós chamamos de unificação, todo mundo unido, todo mundo formado. Então Deus vai começar o princípio da relação desta formação, né? Deixa eu ver aqui. Isto explica que quando terminar o fim da unificação, vou relacionar a unificação em coisas diferentes. Unificação, eu coloquei ambas eu coloquei ambos formação. Então, vai ficar assim. Isto explica que quando terminar o fim da unificação, Deus vai começar o princípio da realidade da formação, né? Unificação e formação. Ou seja, o meio de Deus, o princípio representa a formação, o meio representa a unificação e o fim, de novo, vai representar a formação. Essa formação vai ficar dividida sobre aquilo que é o fim
da unificação e sobre um começo da realidade da formação, ok? Deus vai começar o princípio da realidade da formação para estabelecer um reino com esta consciência vivificada do corpo presente para estabelecer um reino com esta consciência vivificada do corpo presente da formação, né? Sendo a matéria vai ser representado com a palavra da vida e a manifestação desta palavra vai representar a realidade desta vida. Isto explica a glorificação do corpo comum, a verdade na presença do corpo. Perfeito. Muito bom. Vamos agora, né, fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, para a gente compreender de tudo o que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá. A imagem de Deus explica a significação real desta vida em relação aos corpos de Cristo. Isto explica a consciência vivificada do corpo relativo em relação ao tempo relativo do corpo que se faz presente no tempo. Este ideal ausenta a vida da sua real criação para uma formação real deste corpo relativo do tempo, explicando a ausência da vida para uma consciência vivificada do corpo. É esta vida que ficará ausente da criação para ficar presente na sua formação. A vida se manifesta como uma consciência vivificada deste corpo relativo do tempo e não como um corpo. O corpo é relativo para o tempo desta relação do tempo presente. Já a vida se faz ausente para representar uma consciência vivificada do corpo relativa ao tempo. A consciência vivificada é relativo para o corpo é relativo para o tempo. Esta consciência pode tanto ser uma consciência vivificada do corpo e representando o interior do corpo, ao qual chamamos de direita, ou pode ser o ato manifesto deste corpo relativo do tempo, ao qual chamamos de esquerda. Ou podemos falar apenas de uma cabeça dividida e representando o bem ou o mal deste corpo relativo ao tempo e representando uma realidade ou uma suposta realidade, representando um reino ou um suposto reino. E tudo isto vai depender do entendimento da consciência do corpo relativo ao tempo relativo. A imagem de Deus explica a vida e a manifestação explica a semelhança desta vida. Já o corpo será apenas uma centraliza de tudo o que possa ser e explicando a diversidade da vossa relação, podendo representar um relacionamento íntimo com Deus e explicando o espírito do interior do corpo, podendo ser um relacionamento da vida, representando a intimidade com Deus e a relação entre outro corpo, e podendo representar até mesmo o plano objetivo deste corpo, explicando a sua força dedicada para a produção deste fruto relativo do tempo. O Espírito de Deus do interior do corpo será a sua fiel testemunha deste relacionamento. Pode ser um relacionamento corpo a corpo, e quando relacionamos o corpo diretamente, o ideal é relacionar a vida para dar e receber consciência deste corpo e formando um corpo expressivo. Mas este ideal pode negar tudo o que estivera no interior do corpo, tanto o reino de Deus, que explica a sua intimidade com Deus, como também o seu relacionamento social, negando quem Deus é e negando quem você é diretamente. A intimidade que se oculta de outro corpo ainda poderá ser uma intimidade com Deus para se manter no plano da unificação, usando o Cristo como um mediador entre Deus e os corpos de Cristo. E por fim, podemos conhecer de tudo que manifestamos. Se for o reino de Deus, entendemos do poder de Deus diretamente. E se for o reino dos corpos, podemos conhecer do Cristo diretamente. O Cristo vai ficar dividido
sobre o ato manifesto destes corpos, representando o reino de Deus diretamente, explicando o corpo de Cristo. Os reinos dos corpos representando os atos manifestos desses corpos. Este atos vai ficar dividido por ato inconsciente e atos consciente, e sempre deixando a consciência por último para representar uma unificação destes corpos, e para que este não fuja do plano da unificação em relação do tempo, para que o tempo certo cada corpo relaciona a sua palavra e sua vida, e manifestando isto para os exteriores dos corpos, para relacionar o reino de Deus diretamente. E quando conhecerdes deste reino, conhecerá também que o corpo de Cristo é apenas um sinal de Deus para vivificar o corpo por uma consciência relativa do corpo para o corpo relativo, do tempo relativo, explicando os corpos do reino. Este reino é relativo ao tempo, e o tempo explica a glorificação diretamente com este reino. O corpo ele fica travado por uma consciência dividida por uma possibilidade relativa ao corpo relativo do tempo, e que forme uma centraliza do bem e do mal. Evidentemente que na criação Deus criou a vida para movimentar o corpo, na formação Deus formou a consciência vivificada do corpo relativo da formação. Isto sim, invertendo os corpos e formando uma consciência vivificada no interior do corpo, ou seja, na formação, esta consciência é uma extração da vida relativa da criação. Esta extração vai representar um espírito, o espírito vai representar uma consciência vivificada do corpo relativo da vida, e o que era na criação. Esta consciência é desabitado do seu habitat natural, considerando o passado relativo daquele corpo relativo da criação. Isto explica a vida relativa daquele corpo presente na criação. Este ideal dá uma liberdade para o corpo sem depender da realidade da vida e o que era na criação. Isto explica a morte desta vida e o que era na criação. O presente deste espírito forma uma consciência vivificada do corpo relativo da criação para o corpo relativo da formação de Deus. Isto explica dois corpos divididos: o corpo da criação e o corpo da formação. O corpo da formação é estranho para uma consciência vivificada. Isto explica a morte da criação para a vivificação da formação. Isto explica que a formação de Cristo não é apenas uma cabeça, ele também é a criação de Deus, e que representa e protege os corpos de Cristo, que representa os corpos da criação de Deus. O corpo da formação explica o presente e a realidade desta formação diretamente. Este corpo vai se dividir por duas cabeças e duas línguas significativas, explicando a imagem da vida e a imagem do corpo. Isto explica que a imagem é uma semelhança do corpo. Acima do corpo, a língua que auxilia na realidade deste corpo. Isto sim, representando o estilo linguístico da formação. Com outra expressão, podemos conhecer o descanso de Deus, para que a liberdade do corpo seja flexionado para outro corpo e para o tempo relativo deste corpo. Isto forma uma suposta realidade, e desta suposta realidade, a liberdade de todos os corpos da formação, e todos os corpos explica o corpo de Cristo. E com a cabeça de Cristo dividida, explica o afogamento de todos os corpos para que a cabeça se volte para a sua realidade. Isto explica o fim da formação e o início desta realidade da formação. Isto explica o fim da unificação. Vou colocar essa e-mail de novo, né? Muito interessante isso aqui, que unificação. É muito interessante eu relacionar o meio
e o meio como unificação. O meio, você vê aí, tudo foi para unificação, ok? Este meio manifesto, né, do pecado da pessoa foi tudo uma unificação. Mas eu estava formação e formação. Agora estou unificação e formação. O meio vai ser uma unificação. Isto explica o fim da unificação e o início desta realidade da formação de Cristo, sendo que o Cristo não habita em corpo, pois ele representa o poder de Deus diretamente. E quando este Cristo for apenas uma cabeça, vai explicar o corpo diretamente. Um corpo simples diretamente. Vou relacionar um corpo simples. Eu coloquei só o corpo, senão nós vamos confundir ele com um corpo simples. Senão nós vamos, confundir ele com o corpo, grandiosidade do corpo celeste de Deus, né? E quando este Cristo for apenas uma cabeça, vai explicar o corpo simples diretamente. Isto explica que Deus tem o poder de criar e o poder de formar. O poder de pensar é uma relatividade do tempo relativo da sua formação e representando a forma expressiva do corpo simples, podendo ser uma coisa e outra dentro da sociedade. Isso mantém os corpos flexionados pela força do pensamento e podendo ser a realidade deste corpo ou não. Evidentemente que tudo que fora dito no blog anterior vai ficar dividido por uma linha que marque o fim e pela mesma linha que marque o início, explicando o fim da formação de Deus e o início da realidade da formação. O fim, de novo, o fim, eu vou colocar não formação, mas unificação. Interessante eu relacionar isso agora, porque isso ajuda nós raciocinarmos, ok? Vamos lá de novo. Evidente que tudo que fora dito no blog anterior vai ficar dividido por uma linha que marque o fim e pela mesma linha que marca o início, explicando o fim da unificação de Deus e o início da realidade desta formação. O começo vai representar um reino desta era. Interessante relacionar a era, pois Deus, ele tem vários começos e vários fins, explicando o tempo relativo da conscientização dos corpos. Isto demonstra que Deus é relativo para o tempo e os corpos também são relativos para o tempo, e demonstrando que Deus também é flexível para estes corpos, relativo ao tempo relativo destes corpos. Quando a vida da criação aparecer na formação, vai explicar uma imagem da criação. Quando o corpo da formação estiver presente, vai representar o corpo relativo do tempo presente. A imagem explica a vida é relativo para o corpo e o corpo é relativo para o tempo relativo. Isto explica a consciência vivificada do corpo presente na formação, com possibilidade de realização com o corpo e também explicando a realidade e a ressurreição de ressurgir um reino vivificado do relativo, um reino vivificado relativo, o reino vivificado da relação, da relação em relação a e também explicando a realidade da ressurreição, de ressurgir um reino vivificado do e relativo da formação. Vou colocar um verbo de ligação aqui, para dar uma entonação. Vamos lá. Isto explica que quando termina o fim da unificação, isto explica que quando terminar o fim do reino vivificado, vamos lá de novo, e com possibilidade de realização com o corpo e também explicando a realidade de ressurreição, de ressurgir um reino vivificado, relativo da formação, vivificado e relativo da formação, né? Entendi. Eu estava tendo uma complexidade, está certo. E também explicando a relatividade e a ressurreição
de ressurgir um reino vivificado e relativo da formação. Isto explica que quando terminar o fim da unificação, Deus vai começar o princípio da relação, vai começar o princípio da realidade da formação para estabelecer um reino com esta consciência vivificada do corpo presente da formação, sendo a matéria vai ser representado com a palavra da vida. E a manifestação desta palavra vai representar a realidade desta vida. Isto explica a glorificação do corpo comum, a verdade na presença do corpo. Muitíssimo interessante, né? Eu tive algumas complexidades, porque faltou algumas de expressão, alguns verbos de ligação. Tudo bem, ok, isso é muito produtivo, certo? Relaciona tudo isso nas suas consciências. Eu não vou fazer corte em nada nesse vídeo. Eu armo ele dessa forma, edito ele dentro do, né? Eu faço a edição dele, parte dele, né? Faço uma coisa, mas eu não tiro, não corto, não faço corte no vídeo diretamente, né? Eu estou relacionando agora uma forma escura aqui para aparecer como se fosse um olhos escuro aqui, então nós temos uma retina, praticamente quase uma retina, né? Aquilo que reflete os nossos olhos, representando um olhos. Esse olho que nós representamos é o da esquerda que eu estou mostrando, aquilo que nós manifestamos aqui no ato consciente, porque ele representa a unificação. Tudo isso é uma significação. Eu estou também colocando uma luz em cada canto escuro daqui, uma luz amarela, e realmente eu fico com essa luz mais ou menos amarela aí para que vocês possam entender disso tudo que eu estou relacionando, certo? Tudo que eu relaciono são expressões, certo? Se vocês procurarem tudo isso, vocês vão ver isso dentro da sociedade, porque é uma relatividade sobre aquilo que é formação e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Fazendo essa interatividade para que vocês fiquem unidos por uma realidade, por um reino que é de Deus e não que é do homem. Vocês vocês me vejam no próximo blog, né? Só se isso for a sua realidade, se vocês não entenderam o que isso é a sua realidade, vocês não precisam voltar para o próximo blog, certo? Faça aquilo que você sente a realidade, aproveita o seu tempo, né? Faça outra coisa, não precisa dedicar o seu tempo precioso para esse blog diário, se você não estiver compreendendo. Mas agora você sentiu assim no coração, mas poxa vida, que grandiosidade, que Deus bonito. Se você tiver qual eu, igual a mim, que está se realizando com Deus, contemplando a grandiosidade de Deus, então você faça essa generosidade de se inscrever no canal e sinalizar o vídeo. Isso é um ato manifesto da sua realidade, daquilo que você está se conectando com o reino de Deus, certo? Só faça isso realmente se você se sentir essa intimidade, essa vontade, sabe? De se realizar com Deus diretamente, não com o corpo emocional, porque eu cuido da minha vida. Tudo que eu faço a mim mesmo, não faço mais para ninguém, sabe? Bem, bem, bem no meu espaço, sabe? Nada mais que isso, tranquilo? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, obrigado pela dedicação. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Vocês me verem no próximo blog? Ok.